de todos, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Até aqui, glória a Deus, podem se assentar. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, é uma palavra muito conhecida. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui Paulo, numa cidade, pregando a palavra de Deus. Mas antes dele chegar para essa cidade, nós vamos ver que ele queria ir para outro lugar. Ele queria ir para a Ásia para levar a palavra de Deus. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo impediu dele ir para a Ásia e mandou ele para este lugar. Nós vamos ver que ele chega neste lugar e ele começa a pregar a palavra de Deus. Todo dia ele fazia oração fora da cidade. E nós vamos ver que ali tinha uma menina que ela tinha um espírito, que ela falava que ali tinha homens de Deus. Paulo por um tempo deixou ela falar, mas ele sabia, discerniu que aquilo não vinha da parte de Deus, e ele expulsou aquele demônio que tinha sobre a vida dela. Quando ele expulsou, nós vamos ver que as pessoas poderosas daquela cidade, as pessoas que eram por trás daquela menina, que ganhava dinheiro em cima daquela menina, agora como o espírito é expulsado, eles não conseguem ganhar mais dinheiro sobre essa menina. Eles vão atrás daqueles que causou essa situação, que foi Paulo e Silas. E eles colocam Paulo em humilhação, eles são presos na frente de todo mundo, são humilhados na frente de todo mundo, e nós vamos ver que eles são levados a cárcere. E nesse momento onde nós vamos ver que Paulo e Silas, eles estão presos no cárcere, mas eles ali presos dentro do cárcere, eles começam a adorar ao Senhor. Mesmo preso dentro do cárcere, eles começam a louvar e agradecer ao Senhor. Que foi onde nós lemos que a Bíblia diz que os presos que estavam ali em volta com eles, em outras celas, escutavam eles louvar. E de repente, quando chega a meia-noite, começa um terremoto, que ali todas as cadeias abrem, e eles são soltos, mas eles não saem da prisão. E aquele carcereiro que estava cuidando, vê tudo aberto, ele pega a espada para se matar, porque ele sabia que ele ia morrer de qualquer forma, porque os presos tinham fugido. E quando ele vai se matar, ele ouve Paulo gritar: ei, não faça isso, nós ainda estamos aqui. E ele vê que eles eram homens de Deus, ele vê que eles não tinham culpa nenhuma, e ele chega diante deles e fala: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo só diz: você então tem que crer, vai ser salvo você e sua família, você e a sua casa. E o que eu quero trabalhar com vocês essa noite é que aqui é um caminho do verdadeiro homem de Deus. Mas nós vamos estar trabalhando antes dele chegar nessa cidade. Porque nós vamos estar trabalhando antes dele chegar nessa cidade. Porque os planos deste homem de Deus era ir para a Ásia, mas Deus conduziu ele até este lugar. E às vezes nós, por orarmos muito, por buscarmos muito a presença de Deus, nós achamos que todo o caminho que nós pensamos, Deus está no controle. Mas Deus diz: eu tenho um caminho para mudar. Deus diz essa noite: eu tenho trajetória para mudar. Você está pensando que vai ser de uma forma, você pode estar pensando que é de um jeito, mas Deus diz: eu vou trazer mudança neste caminho que você tem feito. Você pode ter pensado, é desse jeito, vai acontecer dessa forma. Eu tenho pensado e é isso mesmo, mas Deus diz: então eu vou te trazer para outro caminho. Você não vai por esse caminho que você tem pensado, você não vai por esse caminho que você tem achado que é o certo. Deus diz: eu tenho algo para realizar em outro lugar. Então se prepara, porque as coisas vão mudar.
Nós vamos ver que Deus impede ele de chegar para a Ásia e leva ele para outro lugar. Tem muitas das vezes que não acontece algo na nossa vida e nós começamos a pensar, é o inimigo que não deixou. Mas Deus diz, agora quem vai impedir de acontecer alguma coisa na tua vida sou eu. Mas eu tenho algo a realizar em outro lugar. Quem vai impedir de acontecer algo, você não já tem que ficar ciente. É o meu Espírito Santo mudando a trajetória. É o meu Espírito Santo mudando o direcionamento. É o meu Espírito Santo mudando o teu caminho. Você louvou nessa noite, o meu caminho era o Mestre. Então quem coloca o lado, quem fala para onde ir, quem fala a direção a seguir, quando ir, é Deus. Nós vamos ver que ele foi induzido a ir para esta cidade. Eles poderiam até pensar, quando eles foram presos, olha onde nós estamos, eu não estava pensando em vir por aqui. Aqui com certeza estava errado. Mas Deus disse, eu tenho um projeto para realizar nesse caminho. As pedras que você encontrou nesse caminho só te impulsiona para um projeto que eu tenho para realizar na tua vida. Muitas das vezes nós queremos reclamar pelas coisas que têm acontecido, mas Deus diz, eu tenho cuidado do teu caminho. Eu tenho direcionado o caminho a seguir. Você pode ter pensado, mas é o deserto, Senhor. Mas Deus diz, no deserto eu mostro quem você é. No deserto eu mostro quem eu sou. E no deserto eu mostro quem está com você. Nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. Entraram na prisão junto. Ficaram na prisão junto. E saíram da prisão junto. Deus diz, eu tenho enviado pessoas para te ajudar no caminho. Eu tenho direcionado o teu caminho. Eu tenho direcionado o lugar. E eu tenho direcionado quem vai estar te ajudando. Nós podemos até pensar, mas eu não conheço ninguém lá. Deus diz, eu já tenho preparado quem vai te ajudar neste lugar. Deus tem preparado, Deus tem cuidado de tudo. Nós vamos ver então que primeiro de tudo, quem direciona o nosso caminho é Deus. E no meio desse caminho pode ter dificuldade? Pode. No meio do caminho pode ter dificuldade. No meio do caminho tem dificuldade. No meio do caminho, do percurso, vai ter dificuldade. Porque Deus diz, eu tenho algo preparado, mas tenho um propósito até chegar no lugar. A bênção está preparada. Agora eu vou preparar você para chegar à bênção. Porque nós recebemos a palavra de Deus e nós pensamos, é hoje, vai acontecer hoje. Deus tinha vidas para salvar naquela cidade. E através daquela vida que Ele tinha para salvar, eles estavam sofrendo. Através daquela família que tinha para ser salva, eles estavam passando por uma dificuldade. Deus diz, a dificuldade que você está enfrentando hoje não é para a morte, não é para te parar, não é para te humilhar. Deus diz, a dificuldade que você está enfrentando hoje é para um projeto que eu tenho estagnado para você na frente. Você só tem que esperar. A dificuldade, ela tem um momento para acabar. Ela começou no meu caminho, ela começou aonde eu mandei você ir. E Deus diz, então eu cuido de tudo. Aleluia. Quando Jesus ele fala para os discípulos, atravessa para o outro lado, eu vou encontrar vocês no outro lado. Eles ouviram a palavra de Jesus e eles foram atravessar. E nós conhecemos a história, que quando eles estavam atravessando o mar, uma tempestade veio contra o barco deles, contra o caminho que eles estavam indo. Eles estavam na direção que Jesus ele tinha falado para ir. Eles estavam obedecendo a Jesus. E o vento contra começou a vir a vida dele. É dificuldade. É irmão contra. É a família contra. É a falta de trabalho.
é a falta de dinheiro. Mas Deus diz: o projeto quem decretou fui eu. A tempestade pode levantar, a tempestade pode vir de contra a tua vida, a luta pode ter chegado no teu barco, mas quem é homem e mulher de Deus passa pela prova glorificando a Ele, passa pela prova chamando Ele, falando: Deus, eu estou na dificuldade, mas eu continuo firme contigo. Nós vamos ver que homem de Deus, quando está na dificuldade, ele não joga a culpa para Deus. Ele sabia que não era o projeto dele estar naquele lugar, o projeto dele era outro, mas a direção foi Deus. O projeto dele, os planos dele era outro, mas ele teve que passar pela prisão. Mas foi somente uma coisa que aconteceu no caminho. Só foi uma dificuldade que aconteceu no caminho. Você talvez não possa estar entendendo nada, mas Deus diz: você tem que agir como homens e mulheres de Deus. Reclamar diante do deserto que está passando, começar a culpar a Deus diante do deserto que está passando, falar para Deus: Deus, estava melhor antes de eu começar. Deus, estava melhor antes quando eu estava parado. Estava melhor antes com meus planos. Mas Deus diz: você tem que passar por essa prova. É adorando, é glorificando. A luta tem estagnado na tua vida, a luta tem batido na tua porta, mas você tem que glorificar, você tem que agradecer. Os presos estavam ali na mesma situação que ele, e estavam ouvindo eles adorar a Deus. Nós estamos pensando: eles estão loucos, o que eles estão fazendo? Eles não estão vendo que estão no fundo do poço. Tem pessoas olhando para você e falando: o que elas estão fazendo? Continua a adorar a esse Deus, e nada tem mudado, nada tem feito a diferença. Tem muitas pessoas olhando para você e falando: vai parar. Tem muitas pessoas falando: agora vai desistir. Mas aquele que é homem e mulher de Deus continua adorando a Deus quando a dificuldade bate na porta. Quem é homem e mulher de Deus, quando a luta piora, é aqui que busca mais. Quando a luta piora, é aí que aumenta mais a voz para glorificar a Deus. E a palavra de Deus diz: os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Talvez para os nossos olhos não, mas o homem de Deus, ele caminha pela fé. A dificuldade pode estar difícil, mas o homem e a mulher de Deus, ele vem além. Pode ter piorado, mas eu continuo adorando e agradecendo ao Deus que é na minha vida. Você está doido? Não tem mudado, tem piorado. Não foi do jeito que você planejou. Tem pessoas apontando isso na tua vida, mas você tem que fazer como Paulo e Silas: eu vou pregar a palavra de Deus. Piorou, agora eu continuo adorando a Deus. Nós temos que adorar a Ele. Jesus, Ele falava que nós temos que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir. Nós temos que negar a nossa vontade. Nós vemos isso no caminho, na vida de Paulo, nessa trajetória. O caminho mudou. Ele pegou o caminho dele e pegou a cruz e foi aonde Cristo tinha mandado. Você pode ter pensado: a luta, a humilhação que eu passo é a cruz. Deus diz: o que você passa por amor a mim é a cruz. O que você pode passar por afronta, por amor a mim é a cruz. Você tem que simplesmente seguir a palavra de Deus. Nós temos que ser assim. Muitas pessoas vão olhar para nós e vão pensar: eles é louco. O que está acontecendo? Se fosse eu, já tinha desistido. Se fosse eu, já tinha murmurado. Se fosse eu, já tinha jogado tudo pro ar. Mas Paulo e Silas estavam presos, mas com a mente em Jesus, glorificando a Jesus.
O que é que você tem feito diante da luta? O que é que você tem feito diante da dificuldade? Muitas pessoas perdem o tempo, a oportunidade de estar adorando a Deus, a oportunidade de estar glorificando a Deus, e perde por reclamação, perde por jogar na vida de qualquer jeito, por pensar que viver de uma forma é melhor do que viver de acordo com a palavra de Deus. O que nós vivemos, ou que nós devemos viver de hoje em diante, é que nós não vivemos somente para o futuro daqui. Nós vivemos almejando o futuro que é com Cristo, o futuro que é com Ele. Aqui tudo é passageiro. Nós temos que chegar ao ponto que Paulo chegou. Que ponto foi ele? Que coisa que ele viu? Que de chegar e falar, tudo para mim é perda. De chegar e falar, o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Nós somos entregues por amor a Ele a todo dia ao matador. Nós estamos aqui para viver e para fazer a vontade do Pai. Nós temos que entender que a luta que nós passamos hoje, a aflição que nos atormenta hoje, é passageira. Deus nos chama não para viver algo aqui na terra. Nós temos coisas boas para acontecer aqui na terra, mas o propósito é viver depois da terra. O propósito é para viver depois da vida. Deus nos chama para viver algo sobrenatural, mas muitas pessoas pensam, eu quero receber uma casa, eu quero receber um carro, mas Deus diz, por amor ao meu nome você vai sofrer perseguição, por amor ao meu nome você vai sofrer aflição. Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? É adorar em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque Jesus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que adoram quando tudo vai mal, mas está adorando ao Senhor. Deus procura aquele que dá fruto enquanto muitas pessoas têm olhado. É terra seca, a terra acabou, e Deus está olhando e vendo os frutos florescer. A luta, a tempestade que você está passando não é para a morte. Pessoas podem ter pensado que você tinha chegado no fim. Pessoas podem ter pensado que você pode ter desanimado e que iria desanimar agora. Mas Deus diz, eu tenho sido contigo. Eu sou o Deus do impossível, o Deus que realiza as coisas ainda. E nós vamos ver que eles ali estavam adorando, que eles estavam glorificando ao Senhor, presos no fundo do poço, mas eles continuaram adorando. Glória a Deus. E a coisa melhor que eu vejo acontecer aqui não é o terremoto, mas é a família que se achega a Deus. O terremoto aconteceu, abriu, mas nós vamos ver que a família se entregou e foi salva. Deus disse, eu vou enviar o terremoto na tua vida. Muitas das vezes nós pensamos, eu quero algo calmo, eu quero paz. Mas Deus diz, eu chamo você para viver em momentos de terremoto. Eu chamo você para momentos de terremoto, porque você está pensando que está bagunçado. E quando Deus entrar na nossa vida, quando o terremoto alcançar a nossa vida, nós vamos ver tudo estremecendo. Nós podemos pensar, agora tudo vai cair, agora a dificuldade aumentou. Mas Deus diz, o terremoto que eu envio é para colocar as coisas no lugar. O vento que eu envio é para levantar e trazer vida. Como assim, Wellington? Nós vamos ver que Deus enviou no terremoto naquele lugar e todo mundo foi solto e a família foi salva. Nós vamos ver Deus enviando o vento no vale
de ossos secos, e os ossos que estavam sequíssimos, quando o vento chegou, ele começou a trazer a vida. Deus diz: eu tenho enviado algo na tua vida, espera somente, porque eu vou trazer transformação, espera somente, que eu vou trazer a vida. O vento vai chegar na tua casa, você só tem que ficar no mesmo lugar e esperar, porque o vento de Deus, o terremoto de Deus é para colocar as coisas no lugar. O vento de Deus é para trazer a vida. Enquanto muitas pessoas pensaram: não tem mais vida, você continuou na posição, e Deus diz agora: olha o vento entrando no vale, olha o vento entrando aonde você está, aonde você pensou: aqui eu morri, aqui parou. Deus diz: o vento está chegando e trazendo vida, o vento está chegando e trazendo sonhos à tona, o vento está chegando e vai te colocar de pé. Nós temos que seguir esse caminho de Deus. Vai ser diferente do nosso, vai ter dificuldade no caminho, mas nós temos que continuar na posição, porque o terremoto de Deus, ele chegou na nossa vida para trazer vida e vida com abundância. E a senhora dá oportunidade, as palmas, louve ao Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Poderosa palavra, né? Quem recebeu a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem coisas grandes, né, pastor Wellington? Glórias a Deus. Irmãos, estamos aqui, quarta-feira, se Deus quiser, uma grande campanha, 6º dia da campanha. O Senhor pelejará por vós. Amém? Está muito abençoada essa campanha. Vem, pastor Wellington. Então, glória aí. Eu quero agradecer a irmã que esteve aqui conosco nessa noite. Qual é o nome da irmã? Saudete. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. A irmã